hora de falar da Venezuela, do Nicolás Maduro, que expulsou um, prendeu o outro, tornou inelegível, acabou com toda a oposição. Então, ele agora, depois de ter acabado com toda a oposição, ele agora adotou medidas para combater o fascismo. Então, primeiro, ele falou, bom, eu quero agora ficar mais seguro que o Mussolini estava na década de 30. Então, eu vou fazer isso, não vou ter oposição, vou controlar os meios de comunicação, vou controlar o poder judiciário, vou fazer de tudo aqui para não ter qualquer tipo de voz discordante. Muito bem. E, em seguida, vou mandar prender para combater o fascismo. Aí, claro, chega uma hora que não dá, né? Até o governo brasileiro, um governo de esquerda, que sempre foi solidário ao regime da Venezuela, usou numa linguagem diplomática uma expressão que eu considero gravíssima. Manifestou preocupação. Isso é um terremoto numa linguagem diplomática. A Venezuela não gostou. Claro, não gostam de crítica. A Venezuela criticou o comunicado do governo brasileiro quando admitiu preocupação com as eleições no país. Em nota, o regime de Nicolás Maduro disse o seguinte, abre aspas, a Venezuela repudia a declaração cinzenta, olha, e intervencionista, redigida por funcionários do Itamaraty, que parece ter sido ditada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, onde são emitidos comentários carregados de profundo desconhecimento e ignorância sobre a realidade política da Venezuela. E blá, 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 blá. E apesar da dura reação do governo venezuelano, o Palácio do Planalto pretende seguir com cautela em relação ao vizinho. Cuidado, com loucos tem que tomar cuidado, louco baba e morde. E manter canais de diálogo com Maduro, sem comprometer a diplomacia atual. Diante de toda a polêmica, a principal força de oposição da Venezuela informou ter, enfim, conseguido inscrever um candidato para representá-la nas eleições presidenciais. Trata-se de Edmundo González Urrutia, mas o candidato da oposição deve mudar nos próximos dias, sendo que Corina Yoris é a favorita. Mas será que ela vai ser? Ela não pode. Não pode se inscrever, só se puder se inscrever um e depois substituir. Pode ser que seja um artifício eleitoral, porque deram um bug total nos computadores na hora da inscrição eletrônica da candidata Corina Yoris, e ela não conseguiu se inscrever. Muito bem. Vamos falar sobre... Eu acho o seguinte, o meu querido Diogo da Luz. Eu acho interessante como esses ditadores de esquerda conseguem trabalhar a retórica. Acho que deve ser muito treinamento, lavagem cerebral. E eles falam com uma indignação que dá a impressão que eles são os democratas que estão sendo oprimidos. Eu não sei se é um discurso que foi muito bem treinado desde a Revolução Bolchevique, Menchevique, em 1917, pelo Lenin, depois pelo Stalin, que mandou matar, 10 milhões de ucranianos ele matou de fome, fora os que ele mandou para os campos de trabalhos forçados, os gulags, enfim. E era sempre aquele negócio, o imperialismo do Ocidente, o Ocidente quer nos oprimir. Agora, o sujeito elimina completamente a oposição. Não tem ninguém na oposição para fazer um contraponto. Um declara inelegível, tem que fugir para Miami, a outra vai ser presa. Ele está mantendo um regime bolivariano desde 1999 e está achando que a crítica a essa disputa fajuta de eleição é uma crítica imperialista? Ou será que o imperialismo é ele massacrando o próprio povo? Diogo da Luz, me ensina, porque eu não estou entendendo nada disso aí. É difícil ensinar o que passa na cabeça de um maluco, né? Mas, de fato, é isso mesmo. Eles podem, como aqui no Brasil também acontece, né? Eles podem indicar um candidato e depois substituí-lo por outro. E é isso que talvez venham a fazer, se é que vão deixar, porque as regras lá mudam muito rapidamente também. E, às vezes, nem mudam as regras, mas mudam a decisão sobre elas. Agora, o mais incrível desse comentário todo que foi feito pela Venezuela é dizer que a nota do Brasil é intervencionista. Como que pode uma nota intervir em alguma coisa? Uma nota é uma opinião emitida dentro de um país que só passa a fronteira do outro por meio eletrônico, para
que fique sabendo pela imprensa, etc. É absolutamente absurdo isso. O lado bom que eu vejo disso é que o Maduro está se exaltando tanto que ele vai começar a forçar o nosso governo a se posicionar cada vez mais em nome da democracia, em nome da liberdade das pessoas. Não dá mais para nenhum governante que preste um mínimo de atenção ainda achar que que a democracia é relativa, não, que a ditadura é relativa e coisas assim que já foi dito pelo nosso presidente. Não dá para continuar com isso de forma alguma. Eu acho que nesse aspecto a gente vai ter que ver o Brasil, mesmo tendo dito que quer manter boas relações com a Venezuela, endurecer muito mais a posição. E assim eu espero. Diogo, mas acho que eu acabei sendo muito duro com o Maduro. Vamos dar uma amenizada? Ronaldo Pagotto, faz a defesa. Não, eu acho que o debate não é esse, defender o Maduro ou não defender o Maduro. Eu acho que o debate tem uma profundidade... Inclusive, o debate é sobre profundidade mesmo. Tem um assessor do Bill Clinton, em 1992, cunhou uma frase que ficou famosa. Ao analisar um debate, ele diz, é economia, estúpido. Obviamente que é um debate rude, né? Mas aqui... O nome dele é James Carville. James Carville. E eu acho que aqui o debate é outro, não é a economia, é o petróleo. A Venezuela é o país que tem a maior reserva do mundo. Se o Brasil e se o debate nosso fosse para monitorar a democracia no mundo, nós íamos ter discutido o que aconteceu na Guatemala recentemente, o que acontece no Haiti agora, o que aconteceu na Bolívia, o que aconteceu em El Salvador, que tem fã-clube aqui no Brasil, porque o presidente de El Salvador, para conseguir se colocar aqui na mesa, para conseguir se colocar, se quiser, podemos seguir esse debate. Para conseguir ter candidatura à reeleição, teve que mudar a lei à força. Para conseguir mudar a lei, teve que alterar a Suprema Corte, mudar a composição da Suprema Corte. E isso não é tratado dessa forma. Então, tem pesos e medidas. Eu acho que, só uma coisa, Capês, que aí não é uma opinião. Eu acho só que eu queria sugerir para a Jovem Pan, fazer um levantamento da imprensa na Venezuela. 90% da imprensa na Venezuela é de oposição. Ah, mas Ronaldo, eu não acredito nisso. Pega, você está na sua casa, está assistindo onde quiser, onde tiver, faça um Google aí. Jornais da Venezuela, diários, pode pegar diários, ou pode pegar canais de TV, 90% de oposição. Ah, mas a oposição da Venezuela não existe. A maior parte dos governadores de estado são oposicionistas. Ou seja, tem aí um debate que é efetivamente enviesado e fica parecendo que o Brasil agora e que alguns precisam se arvorar nesse lugar de fiscais ou que fazem o controle da democracia no mundo, quando não é verdade. A Venezuela é o alvo do debate porque é a maior portadora, é a maior reserva de petróleo do mundo, já passou a Arábia Saudita, é bom saber, e isso é o que atrai a sanha para o debate, porque ninguém está falando do Haiti, o Haiti está num caos, e nós sabemos as causas, e ninguém está discutindo o Haiti, ninguém está discutindo os países da América Central e América do Sul com o mesmo acompanhamento, a mesma paixão que fazem com a Venezuela. Por quê? Não é a economia, estúpido, como disse o assessor do Bill Clinton. É o petróleo que motiva essa sanha em discutir e vigiar tão bem uma democracia. E acho que se é uma democracia, se não é uma democracia, só sei que é o seguinte, nos últimos 25 anos, Capês, foram 35 eleições, parte delas com o governo sofrendo derrota e aceitando a derrota. Eleições tem em qualquer país. Inclusive a Coreia do Norte também é República Democrática da Coreia do Norte. E a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, mas uma população absolutamente empobrecida, passando fome porque centralizaram tudo porque isso ficou pobre nas mãos do presidente. Mas, Diogo, não deixa mais o país enriquecido. Não quero te atrapalhar, mas assim, você acha que essa população passou a passar fome, né? Isso aconteceu nos últimos 25 anos, é isso? Porque se for isso, sugiro aqui que as pessoas façam a pesquisa. Aumentou barbaramente. Não, é só as pessoas. A Venezuela era a principal potência da América do Sul nos anos 70. O problema da Venezuela foi ter arvorado todo o seu mercado em um único produto. 70%. Era um país de monoproduto. Quando teve a crise do petróleo, o país não aguentou esse objetivo. E dentro dessa crise, o ditador Hugo Chávez aproveitou para ascender ao poder, com medidas populistas que levaram a população até a miséria que existe hoje. É um caminho muito claro e eu acho, com todo respeito, Pagotto, que se a nossa audiência fizer essa pesquisa no Google que você sugeriu,
sugeriu, vai constatar justamente que não existe imprensa venezuelana. A única imprensa venezuelana é a que está na mão do governo, que propaga aquilo que o governo quer. E aí você dizer que, evidentemente, não vai ter fiscalização de democracia na Venezuela, porque a Venezuela não é uma democracia. Não existe democracia ali a ser fiscalizada. E eu quero aqui render as homenagens ao Itamaraty. Ao Itamaraty, que conseguiu finalmente emitir uma nota reconhecendo a verdade, reconhecendo que a Venezuela tem que ser alvo de críticas pelo que ocorre lá. Porque não é normal, a gente tem que criticar, sim, independentemente do que acontece no restante do mundo, um país onde criança está morrendo porque está comendo lixo, porque está tendo o povo está passando fome. Isso é um absurdo. E, inclusive, gerando um problema social aqui para o Brasil. Porque aqui no estado de São Paulo, que é bem distante da fronteira venezuelana, você vê muitos venezuelanos pedindo esmola, pedindo alimento com criança no colo. Isso está gerando para o Brasil um problema social também. Então, o nosso país tem que sim tecer críticas ao regime venezuelano. E, como o Diogo disse aqui, eleições não garantem que um país é uma democracia. Uma eleição onde você escolhe quem são os seus adversários, em que você não dá direito à voz para os seus adversários, que você não deixa... Eleição não é só ter o nome na urna no dia de votar. Se você não deixa que a tua oposição propague as ideias, faça campanha, percorra o país... A Maria Corina Machado, que não é a Corina que nós noticiamos aqui, que conseguiu fazer a sua inscrição, ela está proibida de viajar pelo país. Ela não pode entrar dentro de um avião. Ela disse isso quando ela foi ouvida pelo Senado brasileiro. O antecessor dela, que era um popular opositor do Maduro, o Juan Guaidó, teve que fugir do país, teve que ir para os Estados Unidos para não ser morto dentro da Venezuela. Então, é um absurdo, não existe qualquer forma, qualquer ótica, sob qualquer prisma que se analise, uma forma da gente conferir qualquer legitimidade ao que acontece na Venezuela. O que acontece na Venezuela tem que ser combatido pelo Brasil para que o país reafirme, sim, o seu papel de grande potência da América do Sul, de grande vocal da América do Sul. E, além de tudo isso, vamos lembrar que o Brasil foi signatário, junto com a Venezuela, do Acordo de Barbados, que garantia que na Venezuela ocorreriam eleições livres e independentes. A Venezuela, tal como é inútil essa nota brasileira, por mais que seja acertada, está sendo inútil também o Acordo de Barbados, porque evidentemente que na Venezuela nós não teremos eleições livres e independentes. Então o Brasil precisa sim criticar e reafirmar o seu papel de fiscal aqui na América do Sul. Meu querido João Belucci não falou ainda, né? Meu querido Belucci, eu acho, o Pagotto, ele tem uma certa razão quando ele diz que as relações econômicas, elas não têm que ser medidas a partir do termômetro político das nações. Os Estados Unidos têm relações, desde 1970, muito fortes com a Arábia Saudita, que é uma ditadura teocrática. Eu acredito que o que preocupa é que a América do Sul tem uma tradição de regimes democráticos em todos os seus países. E a Venezuela, num regime que não é democrático, são eleições meramente plebiscitárias, totalmente controladas, como as eleições do Iraque, como as eleições no tempo do Saddam Hussein, como as eleições da Rússia, como as eleições da China, da Coreia do Norte. São eleições controladas, há um controle, sim, sobre os meios de comunicação. A população, em média, na Venezuela perdeu 20 quilos em razão da sua deficiência nutricional. São dados disponíveis. E o Pagotto cita o James Carville, que foi realmente o autor da frase "That's the economy, stupid", quando ele conseguiu virar a eleição contra o George Bush pai, foi em 92, mesmo ano em que o paraquedista Hugo Chávez tentou um golpe de Estado na Venezuela. Então, eu acredito que o preocupa, sim, um regime não democrático aqui ao lado do Brasil, fazendo fronteiras, pode ter fluxos migratórios, como já houve para Roraima, grupos paramilitares, narcotraficantes, crime organizado invadindo a Amazônia. Então nós temos um vizinho incômodo. E o Brasil, ele tem que, embora não tenha uma responsabilidade geopolítica com a Arábia Saudita, é o maior país da América do Sul. Então eu acredito que essa preocupação foi bem manifestada. Parece que eu acho que você concorda com o Pagotto, queria ouvir. Não, concordo que foi bem manifestado, fez bem o Itamaraty em se manifestar. Agora, isso veio na sequência, lembremos que antes o Lula recebeu aqui o Maduro com honrarias de chefe de Estado. Então, talvez esteja dentro desse contexto, a gente abraçou, agora vamos dar uma pancadinha só para ficar mais, né, com essa posição de democrata. Mas essas palavras, democracia, fascismo, elas são repetidas mundialmente, né, ao bel prazer de quem as defende. Normalmente, quem as usa não defende exatamente o que está falando, principalmente quando se diz defensor da democracia ou quando intitula outro grupo de fascista, como é o que normalmente acontece. Agora, a Venezuela já perdeu mais de 6 milhões de habitantes, né, são os dados oficiais que migraram, saíram do país.
A estimativa é que 95% das pessoas estão abaixo da linha da pobreza. O PIB caiu mais de 80%. Então, assim, já fechou televisões e rádios também, o Chávez e o Maduro. Então, assim, não tem uma democracia efetiva na Venezuela, isso é evidente. Agora, o Brasil tem que repudiar, mas não sei se tem que intervir, porque é sempre perigoso e complicado você intervir na soberania de outro país, por mais que seja uma ditadura sanguinolenta, fascista, genocida, enfim, como queiram chamar. Mas intervir, o Brasil nem no governo Bolsonaro, nós não temos tradição de intervenção. E nem força armada, imagino. Agora, eu fiquei numa dúvida, o Diego Tavares pode me ajudar, quando ele fala, o Pagotto falou firme, tem gente aqui que defende o regime de El Salvador. É o Daniel Ortega, que é o presidente de El Salvador? Não. É da Nicarágua. Pelo amor de Deus. Tá bom, é da Nicarágua. Aí Bukele. Bom, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, a Venezuela aqui perdeu de 3-1 no nosso debate. Não, eu não tenho opinião. O 3-1 é o programa depois, agora é o 4-1. Muito bem, mas quer fazer algum comentário final? Não, um comentário sem então, por favor. Assim, ó. Sem atiçar. Não, eu quero só fazer assim, nós estamos numa rede de TV, uma rede de televisão que tem uma estrutura de jornalismo bastante grande. Eu sugiro, então, um desafio aqui. Faça uma matéria para algum dos jornais da TV, pode ser para o Pingo Nos Is, pode ser do Jornal da Noite, sobre qual é o estado da arte da imprensa na Venezuela. É só isso, não precisa... A opinião tem limite, vamos ver o que acontece na real. Então faça um trabalho de jornalismo. Eu acho que nós podíamos fazer uma encomenda aqui para o jornalismo da Jovem Pan, fazer uma matéria para fazer uma pesquisa de qual é o estado da arte da imprensa na Venezuela. Eu acho que nós temos que debater. Não precisa, eu me comprometo a fazer essa pesquisa e trazer aqui. Mas veja, há fatos que são incontestáveis. Quando caiu o Muro de Berlim, para que lado as pessoas fugiram? Todo mundo sabe que foi para a Alemanha Ocidental e não para a Alemanha Oriental. Ninguém fugiu para a Alemanha Oriental. E o que estão fazendo os venezuelanos? Já são perto de 4 milhões de venezuelanos. É o único país das Américas que a população está abaixando consideravelmente. Eles estão fugindo a pé, porque pelas fronteiras eles não conseguem sair. Um país que não deixa o povo sair desse jeito pode ser tudo, menos um país democrático. Isso de forma alguma. Tá, o Diego Tavares pediu a palavra, acho que você está querendo dizer que os carros coreanos aqui vêm da Coreia do Sul, não do Norte, é isso? Não, não imagino. Não, é só para relembrar a nossa audiência que a relação que nós temos entre Maduro e a imprensa é o que nós vimos acontecer com a nossa colega jornalista Denise Ortiz quando ele esteve aqui no Brasil. Foi tentar chegar até ele para tentar alguma palavra, alguma coisa, tomou um soco no peito de um segurança. Então, a relação de Maduro com a imprensa é essa. Muito bem. Agora, vamos lá aqui. Olha, uma lição aqui, sem fulanizar, mas olha como é que a esquerda defende seus posicionamentos e tem coragem. É uma lição aí para quem é de direita.